Hans viveu na cidade de Alemanha. Ele trabalhava com o impossível e ele gostava de realizar os sonhos das pessoas e ele se especializou no impossível. O que era impossível no século XVI e qual era o trabalho de Hans? Eu vou dizer para você. Hans, ele criava pernas de madeira e braços para substituir os braços e as pernas que haviam se perdido por causa de uma amputação, de uma doença ou de uma guerra. Hans também tinha um sonho, e o sonho de Hans era o impossível para o século XVI. Ele queria voar, ele queria ter asas e voar, e ele cria asas, e ele vai até os Alpes da Bavária e coloca as suas asas, e ali as correntes de ar são ascendentes, então levam tudo para cima. Hans estica as asas, pula do penhasco nos Alpes da Bavária e ele plana, até que consegue aterrissar. A cidade inteira ficou sabendo sobre o impossível feito de Hans. E o prefeito da cidade, junto com o líder religioso da cidade, fala assim: Hans, o nosso rei vai vir até aqui a nossa cidade. Você poderia, por favor, fazer uma demonstração do teu voo? Você poderia voar e planar para que o rei visse? Ele fala, sim, só que tem um detalhe, Hans, nós não podemos subir lá no alto das montanhas, dos Alpes. Tem que ser aqui mais perto do Danúbio, do rio Danúbio. Hans sabia de um detalhe que eles não sabiam. Naquele lugar, as correntes do Danúbio, as correntes de ar são descendentes e não ascendentes. Então leva tudo para baixo. Tudo é impulsionado para baixo e não para cima. Hans obedece, mesmo entendendo o que iria acontecer. Ele pula e cai com uma pedra dentro d'água. Ninguém acredita. Mas ele sabia que as correntes o empurravam para baixo. Na Bíblia, há um grupo de pessoas que empurram pessoas para baixo, que terrorizam a religião, que trazem um peso sobre a fé que ela não existe. O nome desse grupo na Bíblia é chamado de fariseus. Jesus teve vários confrontos com os fariseus. E nesses confrontos com os fariseus, eles sempre ficavam boquiabertos com a sabedoria que ele tinha. Eles ficavam estarrecidos com aquilo que Jesus fazia e com o que Jesus falava e com o que Jesus ensinava. Na última semana de vida de Cristo, numa terça-feira como esta, há mais de 2000 anos atrás, Jesus se encontra com os fariseus e faz uma pergunta que está aqui no livro de Mateus, capítulo 22, o verso 42. Pergunta para eles assim: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E aí os fariseus respondem: de Davi. E Jesus começa a travar um diálogo com eles e fala assim: ser filho de Davi? Por que ele chama o filho de meu Senhor? Por que chama o filho de meu Senhor? Jesus estava dando uma oportunidade para os fariseus, para que eles reconhecessem que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava dando a oportunidade para os fariseus reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Mas eles não entenderam, eles se calaram e daquele momento em diante não fizeram mais perguntas capciosas, duvidosas para Jesus. Eles que colocavam um peso sobre as pessoas saíram pesarosos. O sermão do líder religioso, na semana seguinte, após a partida do rei, na cidade de na Alemanha, foi: o homem não foi feito para voar. Era isso que os fariseus faziam, cortavam as asas dos sonhadores, daqueles que queriam crer no impossível. Deus se fazer homem, Deus se tornar homem e habitar entre nós, como diz a palavra, cheio de graça e cheio de verdade. Agora um detalhe, a igreja que pregou aquele sermão, que o líder religioso pregou o sermão, o homem não foi feito para voar, está vazia. E sabe como os turistas vão visitar aquela igreja? Eles vão visitar pegando um avião e indo até a cidade de O homem foi feito para voar, mas quando ele está seguro nas mãos de Deus.